Você já sentiu um desejo tão intenso que parecia vir de um lugar que não era apenas o corpo, mas algo mais profundo, mais antigo, quase como se fosse uma memória tentando despertar em você? É sobre esse tipo de desejo que vamos falar hoje. Não o desejo comum, impulsivo, mas aquele que surge como um chamado silencioso, uma espécie de verdade emocional que insiste em aparecer mesmo quando você tenta ignorar. E talvez ninguém tenha te contado isso ainda, mas certos desejos não vêm para te deixar inquieta, eles vêm para te revelar algo. Quando você sente essa vibração por alguém, essa química que parece atravessar a lógica, o que está se movendo não é só atração física, é o seu inconsciente tentando te mostrar algo que a mente ainda não percebeu. O corpo fala primeiro, ele registra antes da palavra, antes da razão, antes da análise. É por isso que às vezes você sente aquele arrepio inexplicável quando ele passa perto, ou aquela onda quente no peito quando ele te olha por um segundo. Mas não é acaso, não é imaginação, é linguagem corporal de dentro para fora. Seu corpo está te entregando informações que você aprendeu a vida inteira a ignorar, e quando você tenta silenciar essas sensações, elas voltam ainda mais fortes, porque existe algo dentro de você pedindo para ser ouvido. Uma verdade emocional que não cabe na lógica, mas cabe perfeitamente no que Jung chamaria de mensagem do inconsciente. E o mais curioso é como o desejo, quando é verdadeiro, revela mais sobre você do que sobre ele. Ele escancara partes suas que você escondeu, guardou, reprimiu. Mostra onde ainda existe carência, onde existe medo, onde existe potência adormecida. O desejo ilumina as zonas que você tentou manter no escuro. Sua necessidade de se sentir vista, de ser tocada de verdade, de ser desejada não pelo que você oferece, mas pelo que você é. Às vezes, o desejo por alguém é só o corpo dizendo: tem algo aqui dentro de você que quer acordar. Por isso, quando você sente que alguém mexeu com você de um jeito que ninguém mais conseguiu, não significa necessariamente que essa pessoa é especial. Significa que algo em você foi ativado. Uma parte sua que estava quieta, protegida, esquecida. E não é à toa que certas pessoas te marcam de um jeito que outras não marcam. Não é sobre aparência, sobre conversa ou sobre carisma. É sobre energia, sobre frequência emocional, sobre memória afetiva. O corpo reconhece antes da mente entender. Ele percebe segurança, perigo, entrega ou ausência em frações de segundo. E quando ele te empurra na direção de alguém, existe sempre um motivo, mesmo que você ainda não saiba qual é. E é exatamente aqui que a maioria se confunde. Quando o desejo aperta, a mente tenta controlar, tenta racionalizar, tenta explicar. Mas o corpo não quer explicação. Ele quer escuta. Ele quer que você perceba que aquele calor no peito, aquela tensão no estômago, aquele arrepio no pescoço não são apenas sinais de atração. São mensagens. São códigos emocionais do seu próprio inconsciente, tentando te mostrar algo sobre quem você é, sobre o que você perdeu, sobre o que você ainda não sabe que merece. E quando você começa a entender isso, tudo muda, porque o desejo deixa de ser um impulso e se torna um portal, um caminho de volta para si mesma. E é sobre isso que vamos aprofundar agora. E antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa, não por formalidade, mas porque isso faz diferença real para que mensagens como essa cheguem a mais mulheres que também precisam ouvir o que o próprio corpo está tentando contar. Se até aqui algo dentro de você já fez sentido, se alguma sensação antiga começou a despertar enquanto você me escutava, então deixa o seu like agora. Isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo importa, que essas conversas sobre desejo, inconsciente e psicologia emocional precisam ser vistas. E me conta uma coisa nos comentários. Você já viveu um desejo que parecia maior que a explicação racional? Aquele sentimento que o corpo percebe antes de você admitir para si mesma? Escreve aqui embaixo, porque quando você coloca isso em palavras, você começa a dar voz a uma parte sua que talvez nunca tenha sido escutada de verdade. E se você é nova aqui, se essa conversa está te tocando de algum jeito, eu te convido a se inscrever no canal.
não só para acompanhar os próximos vídeos, mas para fazer parte de um espaço onde a gente fala de desejo, de consciência, de alma e de psicologia masculina sem máscaras, sem superficialidade e sem medo de sentir. Porque o que começa com um vídeo, às vezes, abre um caminho inteiro dentro da gente. Agora, vamos mais fundo. Você já percebeu como às vezes o desejo chega antes de qualquer pensamento, como se fosse uma força que se move por conta própria, atravessando sua pele e chegando até lugares dentro de você que você nem sabia que ainda estavam vivos? É quase como se o corpo tivesse uma memória secreta, uma espécie de instinto emocional que enxerga muito mais do que a sua mente admite. E quando esse desejo aparece, tão silencioso e tão intenso ao mesmo tempo, ele não pede permissão. Ele simplesmente se revela. Ele se manifesta na forma de um arrepio inesperado, de um calor que sobe pelo peito, de um olhar que você tenta evitar, mas que te chama de um jeito impossível de ignorar. Essa sensação, essa vibração quase espiritual, não é só química, é psicologia emocional, é linguagem corporal profunda, é o inconsciente tentando abrir um diálogo com você. E é nesse ponto que muita gente se perde, porque fomos ensinadas a pensar que o desejo é apenas algo físico, algo ligado à atração, à paixão, à presença da outra pessoa. Só que, quando você presta atenção, percebe que existe uma camada muito mais profunda por trás desse impulso. Carl Jung chamaria isso de conteúdo inconsciente emergindo à superfície. A espiritualidade chamaria de intuição. A psicologia moderna chamaria de resposta somática. Mas independente do nome, você sente. E sentir não é pouca coisa. Sentir é o primeiro passo para perceber o que você vem tentando calar há muito tempo. Pensa na última vez em que alguém mexeu com você desse jeito. Não foi a conversa, não foi o sorriso, não foi o toque em si. Foi algo que veio antes. Algo que se acendeu dentro de você como se uma parte adormecida tivesse finalmente encontrado uma faísca. O desejo, quando é verdadeiro, não surge do nada. Ele nasce de encontros invisíveis, de afinidades que a razão não consegue explicar, de memórias afetivas que você não sabia que carregava. É o corpo reconhecendo o que a mente ainda não entendeu. E quando isso acontece, você pode até tentar racionalizar, pode tentar empurrar a sensação para longe, dizer a si mesma que não tem nada demais. Mas você sabe, lá no fundo você sempre sabe, porque o desejo verdadeiro tem uma assinatura própria. Ele te desloca, te transforma, te confronta. E o mais surpreendente é quando você percebe que essa reação, essa expansão dentro de você, não tem tanto a ver com o outro quanto você imaginava. Ele foi apenas o gatilho, o ponto de contato, o espelho que ativou aquilo que já existia aí dentro, uma mistura de vulnerabilidade, feminilidade, sensibilidade, energia, saudade de si mesma. É por isso que certas pessoas passam pela sua vida e te mudam sem tocar, sem falar, sem precisar fazer nada extraordinário. Elas apenas despertam. E despertar dói. Não porque é ruim, mas porque te coloca frente a frente com partes que você deixou dormindo. Suas carências, seus desejos reprimidos, sua necessidade de conexão emocional verdadeira, sua busca quase inconsciente por presença, por olhar, por intimidade que não é só física, mas energética. O desejo, nesse contexto, vira uma espécie de portal. Não um portal místico no sentido clichê, mas um portal psicológico e espiritual. Um caminho que se abre para você enxergar o que estava escondido por trás das suas defesas, por trás da imagem que você construiu, por trás das histórias que você contou, a si mesma para não sentir demais. É engraçado como o corpo sabe. Ele sabe quando algo é certo, mesmo que dê medo. Ele sabe quando algo tem significado, mesmo que pareça irracional. Ele sabe quando uma pessoa toca num ponto que não é a pele, é a alma. E quando essa consciência começa a se formar dentro de você, algo muda. Você passa a entender que o desejo não é um inimigo, nem um risco, nem algo a ser controlado. O desejo é uma bússola que aponta para dentro, que mostra onde existe vida, onde existe falta, onde existe potência, onde existe dor. E principalmente, onde existe verdade.
Porque o corpo não mente. A mente sim, o medo sim, a lógica sim, mas o corpo jamais. Ele só entrega sinais, pistas, sensações. Ele avisa, ele chama, ele sussurra antes de gritar. E quando você aprende a escutar, percebe que o desejo te leva exatamente ao ponto que você tentava evitar, você mesma. E é por isso que agora eu quero te convidar a fazer um pequeno movimento interno. Não precisa falar em voz alta, nem contar para ninguém. Só reconheça aí dentro uma sensação que talvez já tenha te acompanhado antes. Uma sensação que não veio de fora. Uma sensação que nasceu em você. Se esse texto despertou algo, mesmo que pequeno, mesmo que sutil, comenta aqui a frase: eu sinto. Não por engajamento, mas porque quando você escreve, você assume para si mesma que existe algo vivo aí dentro. Algo que merece ser ouvido, sentido e compreendido. Você já percebeu como, antes mesmo de pensar, o corpo reage? Como se ele tivesse uma sabedoria antiga, silenciosa, que se manifesta sem pedir permissão. No fundo, o corpo sempre sabe. Ele registra nuances que a mente ignora. Interpreta sinais que você não percebe conscientemente. Capta presenças, intuições, vibrações. E é exatamente por isso que, quando você sente aquele arrepio leve, aquela mudança sutil no ritmo da respiração, aquele calor que parece subir das costas para o peito, não é apenas uma reação biológica. É comunicação. É linguagem corporal interna. É o seu inconsciente tentando falar com você através das sensações. O corpo fala antes da palavra porque ele nunca deixou de ouvir. Ele percebe microexpressões, pequenas mudanças na entonação, a temperatura de uma aproximação, o peso energético de um olhar. Ele lê o ambiente como se estivesse sempre em estado de alerta suave, captando tudo, até o que você mesma tenta ignorar. E essa inteligência silenciosa fica ainda mais evidente quando o desejo aparece, porque o desejo amplifica essa sensibilidade. Ele faz o corpo vibrar em frequências que você não acessa no dia a dia. Aquele arrepio repentino, aquela leve pressão no estômago, aquele frio quente que percorre a pele. Nada disso é aleatório. São respostas instintivas, afetivas e inconscientes acontecendo em milésimos de segundo. E o mais impressionante é que, quando você tenta desligar essas sensações, elas voltam ainda mais fortes. Porque o corpo não gosta de ser ignorado. Ele insiste, ele repete, ele manda sinais até que você pare por um momento e diga: o que isso significa? E é nesse ponto que muitas mulheres percebem que não se trata apenas do outro, mas de si mesmas. O corpo fala sobre suas necessidades emocionais, suas carências, seus limites e seus desejos mais profundos. Ele conta onde você ainda está machucada, onde existe medo de se entregar, onde existe vontade de sentir mais do que você permite. A psicologia chama isso de respostas somáticas. A espiritualidade chama de intuição corporal. Jung chamaria de conteúdo inconsciente emergindo pela sensação. Mas, independentemente do nome que você coloque, existe sempre uma verdade por trás dessa vibração. Uma verdade que pede espaço, que pede atenção. E quando você tenta traduzir essa sensação apenas como atração, algo se perde. É como pegar uma língua complexa e reduzir a uma única palavra. O corpo fala em nuances, fala em lembranças não ditas, fala em desejos que não cabem em justificativas. Talvez você já tenha vivido isso. Sentir uma presença que muda o clima ao redor, que altera sua percepção, que faz seu corpo responder antes da sua mente acompanhar. Pode ser um olhar, um perfume, uma voz baixa, um silêncio ou até mesmo uma distância. O corpo registra. Ele sente primeiro, sempre. E quando essa sensação fica forte demais, não é um erro, não é exagero. É o seu sistema emocional te dizendo que ali existe algo que precisa ser observado. Algo que foi desperto. E não é curioso como, mesmo quando você tenta se convencer racionalmente de que não é nada, o corpo não aceita essa versão? Ele sempre retorna à verdade. Ele sempre volta ao ponto onde a sensação nasceu. Porque o corpo não argumenta, ele sente. E sentir é a forma mais honesta de perceber o mundo. Por isso, se em algum momento você sentiu que seu corpo estava tentando te avisar algo, mesmo que você não tenha entendido,
Escreve aqui nos comentários a frase: "Meu corpo sabe". Não é só um comentário, é um reconhecimento interno de que existe uma sabedoria emocional dentro de você que merece ser ouvida. Quando você começa a perceber que o desejo não é apenas uma reação ao outro, mas um movimento interno que revela partes suas, algo muito profundo se abre. É aqui que muitas mulheres sentem o impacto real dessa descoberta. O desejo funciona como um espelho, e não um espelho simples, que mostra o que está na superfície, mas um espelho emocional, psicológico e simbólico que reflete exatamente aquilo que você tenta esconder de si mesma. Cada vez que alguém te desperta, não é apenas essa pessoa que mexe com você, é você se vendo através dela. É desconfortável admitir isso, porque a gente foi ensinada a acreditar que o desejo fala sobre o objeto do desejo, como se a força estivesse no outro, como se fosse ele o responsável por tudo que se movimenta dentro de você. Mas a verdade emocional, aquela que o corpo conhece antes da mente, é que o desejo só ativa o que já existe. Ele não cria nada do zero. Ele ilumina, ele revela, ele expõe. Ele aponta para as zonas suas que estavam adormecidas, ignoradas, silenciadas. E por isso mesmo, às vezes, você se sente tão vulnerável quando alguém te desperta. Porque não é ele que te desnuda. É você que começa a se ver de um jeito que não estava preparada para encarar. Pensa nas vezes em que você se sentiu atraída por alguém que parecia completamente fora do padrão do que você diz querer. A mente nega, mas o corpo insiste. Isso acontece porque o corpo está captando algo além da lógica. Ele está reconhecendo um padrão emocional, um desejo reprimido, uma ferida antiga, um anseio profundo. Às vezes, você não sente desejo por quem te convém, mas sente por quem ativa uma parte de você que você não toca há muito tempo. Pode ser sua feminilidade esquecida, sua vulnerabilidade guardada, sua coragem emocional, sua necessidade de entrega, ou até mesmo o seu medo. O desejo revela exatamente aquilo que você não queria olhar. E o mais fascinante, e ao mesmo tempo inquietante, é que esse espelho não mostra apenas as suas potências, mas também suas sombras. Ele mostra o quanto você ainda se sente insuficiente, o quanto ainda busca validação externa, o quanto ainda acredita que precisa ser escolhida para se sentir valiosa. O desejo revela as partes que você tenta compensar com controle, força, independência. Ele mostra onde existe fome emocional, onde existe saudade, onde existe um passado não resolvido que ainda se manifesta no presente. O desejo é um portal, mas antes de ser portal, ele é reflexão. E quase sempre é uma reflexão desconfortável. Esse espelho emocional também revela quais partes suas ainda estão presas em histórias antigas. Quando você sente desejo por alguém que não te entrega o que você realmente merece, isso não significa que você escolheu errado. Significa que uma parte sua ainda tenta resolver, no presente, algo que aconteceu no passado. O corpo lembra, a alma guarda. Você pode esquecer racionalmente, mas a sensação não esquece. E quando alguém acende essa memória emocional, o corpo reage como se estivesse diante de uma chance de finalmente entender, finalmente curar, finalmente completar o que ficou faltando. Não é sobre a pessoa, é sobre você. É por isso que muitas vezes o desejo que mais te mexe é aquele que mais te confunde, porque ele mostra suas contradições internas, o que você quer sentir e o que você tem medo de sentir, o que você deseja viver e o que você teme perder, o que você acredita merecer e o que você ainda não se permitiu receber. É um encontro íntimo com camadas suas que você tenta controlar através da razão, mas que insistem em aparecer através da sensação. E ninguém te ensina a lidar com isso. Ninguém te explica que o desejo é, antes de tudo, autoconhecimento. Quando você olha para esse espelho com sinceridade, você percebe que ele revela inclusive seus padrões de comportamento. Por que você sempre se atrai por um tipo específico? Por que aquele olhar te desestabiliza? Por que existe uma repetição emocional que acontece independente da pessoa? Porque o desejo está sempre falando algo sobre você. Ele aponta o que você valoriza, o que você precisa, o que você teme,
e o que te falta. Ele revela a sua sensibilidade, sua potência feminina, sua energia emocional, sua vulnerabilidade escondida sob camadas de força. E se em algum momento, enquanto escutava essas palavras, você reconheceu que já viveu um desejo que te mostrou uma parte sua que você não queria ver, ou que você não sabia nomear, escreve nos comentários. O espelho abriu, porque admitir isso para si mesma é o primeiro passo para entender o que esse desejo realmente significa e para onde ele pode te levar quando você decidir escutar com mais consciência. Você já reparou como algumas pessoas despertam algo em você de um jeito quase imediato, enquanto outras passam pela sua vida sem mover absolutamente nada por dentro? Isso não acontece por acaso. Existe um motivo profundo, emocional, psicológico e até energético, para seu corpo apontar para determinadas pessoas e não para outras. E é exatamente aqui que começa a revelação mais íntima sobre o desejo. Ele não escolhe aleatoriamente. Ele responde a padrões invisíveis, a memórias afetivas, a energias que se reconhecem, a histórias internas que pedem continuidade ou cura. Pode parecer poético, mas é extremamente real. O corpo não se atrai por qualquer presença. Ele se atrai por aquilo que toca algo seu. Por isso, às vezes, você sente uma força inexplicável por alguém que você mal conhece. Porque, em algum nível, algo dentro de você se conectou antes mesmo do diálogo começar. É como se duas frequências emocionais se encontrassem no meio do caminho, e a sua reagisse na mesma hora. Não é sobre beleza, desempenho, palavras bonitas ou charme. É sobre vibração emocional, sobre sintonia inconsciente, sobre reconhecimento interno. A psicologia chama isso de padrões relacionais inconscientes. A linguagem corporal chama de leitura energética. A espiritualidade chama de encontro de campos. Independentemente do nome, a verdade é que o corpo se orienta por sinais que você não percebe racionalmente. Ele capta disponibilidade emocional, tensão, fragilidade, presença, intenção. Ele sente em milésimos de segundo se aquela pessoa desperta uma parte sua que estava quieta. E é esse despertar que faz o desejo surgir como uma onda que você não controla, porque ele vem de um lugar que antecede a lógica. É por isso que às vezes você se sente atraída por alguém que não faz sentido, alguém que não corresponde ao seu tipo, alguém que não se encaixa no seu plano racional de relacionamento ideal. Mas o corpo não segue o plano, ele segue a verdade emocional. Ele reconhece padrões, feridas, memórias não vividas, potências adormecidas. Ele percebe em uma fração de segundo se aquela pessoa acende algo que tem significado para você. Pode ser sua necessidade de afeto, sua sede de conexão, sua curiosidade emocional, sua coragem reprimida, sua vulnerabilidade protegida. O corpo aponta porque alguma parte sua pediu para sentir, e talvez você já tenha vivido isso. Um olhar que fica preso em você mais tempo do que deveria. Um silêncio que diz mais do que 1000 palavras. Uma pequena aproximação física que faz o ar mudar. Uma energia que você sente mesmo quando a pessoa não está te tocando. Isso acontece porque existe uma comunicação emocional acontecendo ali. Uma comunicação profunda, invisível, instintiva. O corpo lê o corpo do outro. O inconsciente reconhece o inconsciente. E esse reconhecimento acende o desejo como se fosse um aviso. Tem algo aqui para você perceber. Mas o ponto mais delicado, e também o mais poderoso, é que o corpo não aponta apenas para aquilo que te agrada. Ele aponta para o que te desafia, para o que vai exigir coragem, para o que vai mostrar um pedaço seu que você tenta esconder. Às vezes, o corpo escolhe alguém que vai mexer com sua vulnerabilidade. Outras vezes, alguém que vai ativar a sua força. Em alguns casos, ele aponta para quem vai te ensinar limites. Em outros, para quem vai te mostrar a doçura que você nunca recebeu. O corpo não escolhe o que é fácil, ele escolhe o que é verdadeiro. Por isso, quando você sente uma atração súbita, profunda, involuntária, presta atenção. Aquilo é um recado. É como se uma porta interna tivesse sido aberta. O corpo não se engana. Ele não entrega essa reação para qualquer um. Ele escolhe quem desperta sua energia emocional, sua
mulher interior, sua sensibilidade, sua história. E cada escolha, mesmo as que você não entende, diz muito sobre quem você é e sobre o que você busca sem perceber. Se, em algum momento da sua vida, você já sentiu essa espécie de reconhecimento inexplicável por alguém, como se o corpo apontasse antes da mente, escreve nos comentários: "Eu reconheci", porque admitir isso abre espaço para enxergar com mais profundidade o que o desejo realmente revela. E isso nos prepara para entrar na parte mais intensa dessa jornada emocional. Quando o desejo aperta, algo muito profundo acontece dentro de você, algo que vai além da química, além da fantasia, além da presença do outro. É como se duas forças começassem a se enfrentar. De um lado, o corpo, com sua verdade crua, instintiva, emocional. Do outro, a mente, com sua necessidade de controle, proteção e explicação. E é exatamente nesse embate silencioso que nasce a confusão que tantas mulheres carregam. Porque o corpo sente, mas a mente tenta negar. O corpo chama, mas a mente teme. O corpo diz, vai, e a mente responde, cuidado. Pouca gente fala sobre isso, mas esse conflito é muito mais comum e muito mais poderoso do que parece. Quando você sente desejo por alguém que mexe com você de verdade, a primeira reação costuma ser física. O coração acelera, a respiração muda, os músculos se contraem ou relaxam, e você sente uma vibração quase elétrica passando por dentro. Só que logo depois, a mente entra em cena para tentar organizar essa sensação. E é nesse momento que começa a batalha interna. A mente quer prever, quer entender, quer garantir segurança emocional. Ela quer impedir que você se machuque. Ela quer proteger você de riscos, rejeições, expectativas não atendidas. Só que o desejo não funciona pela lógica. Ele funciona pela verdade emocional. E essa diferença cria um atrito que pode ser angustiante. É aí que surgem aqueles pensamentos insistentes. Por que eu estou sentindo isso? Será que é recíproco? Será que é só coisa da minha cabeça? Será que eu vou me arrepender? A mente cria cenários, enquanto o corpo continua vibrando numa direção específica. É como se houvesse duas versões suas, vivendo a mesma situação ao mesmo tempo. A versão que sente muito e a versão que pensa demais. E nenhuma delas está errada. O desejo expõe esse descompasso porque ele não é linear. Ele te coloca diante de verdades que você não escolheu racionalmente. Ele revela partes suas que você tentou proteger por muito tempo. E existe um detalhe importante aqui. Quanto mais profundo é o desejo, mais forte é o medo. Porque o desejo desperta vulnerabilidade. Ele faz você se perceber aberta, exposta, tocável. Ele te lembra que você pode sentir algo real. E sentir algo real significa correr riscos. E a mente, que tem pavor de riscos emocionais, tenta puxar o freio. Por isso, às vezes, você se pega fugindo de alguém que te desperta, ou se pega racionalizando o que sente, tentando reduzir a intensidade, ou até mesmo tentando se convencer de que não é nada demais. Mas você sabe, no fundo você sempre sabe. Esse conflito entre o corpo e a mente também revela uma verdade que poucas pessoas têm coragem de admitir. Você teme tanto sentir porque, em algum lugar dentro de você, existe uma história antiga de dor, uma experiência passada que deixou marcas, uma memória emocional que o corpo ainda guarda. E quando alguém desperta o desejo de verdade, essa memória volta, não como lembrança, mas como sensação. A mente tenta impedir que você viva algo que possa repetir aquela dor. Ela tenta te salvar, mas ao fazer isso, ela também impede que você viva algo que pode curar, transformar e expandir. Esse embate interno também mostra que o desejo não é só sobre o outro, ele é sobre aquilo que você ainda não integrou dentro de si. Por isso, quanto mais você tenta controlar, mais o corpo responde. É como tentar segurar água com as mãos. Ela sempre escapa pelos dedos. O desejo é teimoso, porque ele carrega uma mensagem. Uma mensagem que, até esse momento, você pode ter interpretado apenas como atração física, mas que, na verdade, é uma convocação emocional.
Uma convocação para olhar para suas próprias sombras, suas próprias necessidades, seus próprios limites e, principalmente, para a sua capacidade de sentir profundamente. E o mais interessante é que esse conflito não surge apenas quando o desejo é correspondido. Ele aparece também quando você deseja alguém que talvez nunca vá te escolher. E isso revela ainda mais sobre seu mundo interno. Por que você sente tão profundamente por alguém que não te entrega o mesmo? Será que essa dinâmica se parece com algo que você viveu no passado? Será que existe uma parte sua que ainda acredita que precisa conquistar amor? Será que a intensidade do desejo está ligada a uma ferida que pede reconhecimento? Nada disso aparece por acaso. O corpo sente, mas a mente traduz, e muitas vezes traduz errado. Esse atrito entre corpo e razão também revela onde você tenta se proteger demais. Talvez você tenha medo de se entregar, não porque o outro não é confiável, mas porque você ainda não confia na sua própria capacidade de lidar com o que sente. O corpo te puxa para frente. A mente tenta te manter onde é seguro. Só que segurança demais também sufoca. E é por isso que o desejo incomoda tanto. Ele abre janelas internas que você mantinha fechadas. E agora, eu quero que você perceba uma coisa importante. Esse conflito não significa que você está perdida, confusa ou fraca. Ele significa que você está viva, que existe algo dentro de você que ainda tem fome de sentir, de viver, de experimentar algo real. O desejo te lembra que você não está anestesiada, que existe fogo, sensibilidade, presença. E isso, embora assuste, também liberta. Se em algum momento da sua vida, você já sentiu esse choque entre o que seu corpo queria e o que sua mente temia, esse confronto íntimo entre desejo e razão, escreve nos comentários. Eu senti os dois. Essa frase reconhece o conflito e, ao mesmo tempo, abre espaço para entender o que vem a seguir, porque estamos prestes a entrar na parte mais reveladora dessa jornada. E existe um momento em que tudo isso, o arrepio, a confusão, o conflito entre corpo e mente, começa a fazer sentido. É quando você percebe que o desejo não veio para te perturbar, ele veio para te abrir. É aqui que o portal se revela, um portal que não se abre para o outro, mas para dentro de você. E quase sempre, ele se abre justamente quando você está tentando manter tudo sob controle. É como se o inconsciente dissesse: agora você vai olhar para o que evitou por tanto tempo. Não é punição, não é teste, não é coincidência. É revelação. Quando o desejo é verdadeiro, ele ativa partes suas que estavam quietas, escondidas, congeladas. Ele desperta a sua energia emocional, sua feminilidade profunda, sua sensibilidade mais íntima. Ele traz à tona memórias antigas, percepções sutis, vontades que você esqueceu ou tentou calar. E nesse momento algo começa a vibrar diferente dentro de você. Não é só físico, é psicológico, é espiritual, é simbólico, é uma expansão, uma quebra interna, uma chamada. E o mais curioso é que essa abertura não acontece apenas quando o outro responde. Ela acontece porque algo dentro de você pediu para acordar. O desejo é só a faísca que toca na superfície de algo muito maior. Quando você sente aquela onda quente atravessando o peito, quando o olhar de alguém faz seu estômago girar, quando a presença dele muda a temperatura do ambiente, isso não é apenas atração, é um código emocional sendo ativado, é o inconsciente abrindo espaço, é o corpo dizendo: tem algo aqui para você se lembrar. E o que é esse algo? Pode ser uma parte sua que você deixou para trás, pode ser uma potência que você teve medo de viver, pode ser uma vulnerabilidade que você guardou, achando que era fraqueza, pode ser um desejo reprimido, escondido sob camadas de maturidade, rotina, racionalidade. Pode ser um amor próprio que você nunca viveu por completo. Pode ser até uma ferida que precisa ser tocada com cuidado para finalmente cicatrizar. O desejo, quando é portal, não te leva para o outro, te leva para si mesma. Ele te obriga a sentir o que estava anestesiado, a admitir o que você evitou, a enxergar partes suas que você empurrou para o canto. Ele abre caminhos internos que você não teria coragem de abrir sozinha. E esse movimento é tão forte que às vezes assusta.
Assusta porque sentir profundamente exige coragem, exige presença, exige um tipo de consciência que você não ativa no automático. Mas é justamente por isso que o portal se abre através do desejo e não através do pensamento. Porque o pensamento você controla, mas a sensação não. A sensação te invade, te atravessa, te chama. Ela chega antes da explicação, antes da lógica, antes da análise. E nessa chegada abrupta, você percebe que algo em você ainda está vivo. Vivo de um jeito que a rotina, as obrigações e até as decepções tinham apagado. E é nesse momento que você começa a entender que o desejo não é sobre preencher um vazio, mas sobre revelar um espaço interno que sempre existiu. É como se ele dissesse: aqui dentro tem algo seu que você não está vivendo. Pode ser sua sensualidade profunda, pode ser seu poder feminino, pode ser sua coragem emocional, pode ser a sua capacidade de entrega, pode ser a sua necessidade de conexão verdadeira. O desejo abre essas portas sem pedir licença, porque sabe que se pedisse você diria não. E é por isso que ele confunde, que ele mexe, que ele desloca. Porque ele não vem para confirmar o que você já sabe. Ele vem para mostrar o que você esqueceu. Ele vem para iluminar o que estava na sombra. Ele vem para te lembrar de uma versão de você que estava escondida. Talvez você esteja sentindo isso agora. Talvez uma parte sua esteja lembrando de alguém específico. Talvez seu peito esteja vibrando enquanto eu descrevo essa sensação. Isso não é fraqueza, não é imaginação, não é coisa da cabeça. É reconhecimento, é memória emocional, é a sua consciência tentando atravessar o corpo para ser ouvida. Se, enquanto ouvia tudo isso, você sentiu que um portal interno se abriu, mesmo que só um pouco, comenta aqui: eu abro o portal, porque reconhecer essa abertura é o primeiro passo para entender o que vem depois. E a próxima parte dessa jornada vai te mostrar como interpretar essa mensagem que o seu corpo está tentando te entregar. Quando o desejo se manifesta como portal, ele não aparece apenas para te fazer sentir, ele aparece para te fazer entender. E é exatamente aqui que muitas mulheres se perdem, porque tentam interpretar o desejo apenas como impulso ou como sinal de que o outro precisa ser alcançado, decifrado, conquistado. Mas o desejo não é uma seta apontada para fora. Ele é um idioma, uma linguagem que o seu corpo usa para te contar verdades que você não está ouvindo pela mente. E cada sensação traz um significado diferente, como se fossem mensagens deixadas em códigos, sutis, profundas e precisas. Existem desejos que chegam com calma, aquela atração suave, quase tímida, que não te desestabiliza, mas te convida a observar. Quando o desejo vem assim, ele está dizendo que existe alinhamento, que existe presença emocional, que existe uma ressonância tranquila entre você e aquela pessoa. É como se o corpo dissesse: aqui você pode respirar. Esse tipo de desejo costuma revelar que você está emocionalmente aberta, mas em equilíbrio, sem carregar urgências do passado. Já outros desejos chegam como urgência, uma vontade súbita, intensa, quase impossível de controlar, que faz você sentir que precisa daquela pessoa naquele exato momento, como se fosse uma fome antiga. Esse tipo de desejo não é aleatório. Ele geralmente aponta para algo que você ainda não integrou dentro de si. Pode ser sua necessidade reprimida de afeto, sua busca por validação emocional, ou mesmo uma ferida antiga pedindo reconhecimento. Quando o desejo vem com urgência, ele não está pedindo movimento externo, está pedindo consciência interna. Existe também o desejo que dói, aquele que aperta no peito, que vem acompanhado de angústia ou de uma sensação de falta. Esse desejo fala de memórias emocionais. Ele revela que há uma história dentro de você que ainda não foi encerrada, que existe uma parte sua que ficou presa em um passado não resolvido. Quando o corpo sente assim, ele está tentando te mostrar que o que você busca no outro é, na verdade, algo que você perdeu de si mesma. E há o desejo que conforta, aquele que te envolve, que te acalma, que não exige pressa, mas presença. Esse é o desejo mais raro e também o mais revelador. Ele mostra que aquela conexão não vem para te ferir nem para te ativar, mas para te expandir.
Quando você sente calma junto com a atração, o corpo está dizendo que ali existe verdade, que ali existe espaço para você ser inteira, que ali existe reciprocidade emocional antes, mesmo de qualquer palavra ser dita. Existe também o desejo que ilumina, aquele que te faz sentir mais viva, mais bonita, mais presente. É um desejo que não te aprisiona, mas te amplia. Ele aparece quando uma pessoa desperta o que há de mais feminino e intuitivo em você. Quando esse tipo de sensação surge, ele está te dizendo: aqui existe potencial de crescimento. E claro, existe o desejo que confunde, o mais comum e o mais mal interpretado. Ele aparece quando o corpo identifica uma mistura complexa de padrão emocional, memória afetiva e necessidade de cura. Não significa que a pessoa é certa ou errada. Significa que ela acendeu algo que estava escondido dentro de você. A confusão não fala sobre ele. Fala sobre a profundidade do que você sente. Quando você aprende a ouvir esses sinais, algo mágico acontece. Você para de interpretar o desejo como impulso e passa a enxergar como bússola. Cada arrepio, cada aperto, cada calor, cada calma, cada confusão tem um sentido. Não existe sensação aleatória. O corpo não desperta sem motivo. Ele fala, avisa, alerta, lembra. Ele entrega verdades que a mente não alcança. E a pergunta que quase ninguém faz é: por que você sente desse jeito por essa pessoa específica? O que exatamente essa conexão revela sobre você? O que seu corpo está tentando te mostrar através dela? Quando você começa a olhar para o desejo com essa consciência, você percebe que ele nunca foi um obstáculo. Ele sempre foi um mapa. E no próximo passo dessa jornada, você vai entender como esse mapa aponta diretamente para a parte mais profunda e transformadora de quem você é. Se, enquanto ouvia isso, você reconheceu algum tipo de sensação, calma, urgência, dor, luz ou confusão, escreve nos comentários: eu sinto o sinal. Porque reconhecer o que seu corpo diz é o primeiro passo para decifrar a verdade que vem a seguir. Existe um instante, sutil, íntimo, quase secreto, em que você percebe que tudo aquilo que sentiu até aqui não era sobre encontrar alguém, mas sobre se encontrar. É como se o desejo, que começou como uma chama acesa por outra pessoa, de repente virasse um espelho apontado diretamente para dentro de você. E nesse reflexo, você não vê ele, você vê a si mesma, sua força, sua sensibilidade, sua feminilidade, suas feridas, seu poder emocional, sua necessidade de verdade, sua vontade de se sentir viva de novo. O desejo, quando visto com consciência, deixa de ser uma perseguição externa e se torna um caminho interno. Ele te mostra o que você perdeu ao longo do caminho. Te lembra do que você deixou de sentir para se proteger. Te devolve pedaços seus que ficaram guardados em histórias antigas. E, ao mesmo tempo, te revela que existe uma mulher aí dentro, inteira, profunda, vibrante, que talvez você não estivesse permitindo existir por completo. A revelação mais bonita dessa jornada é entender que o amor verdadeiro, o vínculo real, a conexão profunda, não começam no outro, começam no retorno a si. O desejo aponta o caminho, mas quem caminha é você. E quando você segue esse caminho com consciência, algo extraordinário acontece. Você deixa de buscar alguém que preencha o que falta e começa a atrair conexões que combinam com a sua expansão, não com a sua carência. Conexões que respeitam sua sensibilidade. Conexões que não te confundem, mas te acalmam. Conexões que não te puxam para baixo, mas te deixam maior. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora. A lembrança de uma versão sua que você abandonou sem perceber. A mulher que sente. A mulher que vibra. A mulher que deseja com consciência. A mulher que sabe o próprio valor. A mulher que não precisa ser escolhida para existir. A mulher que entende que o desejo é só o primeiro portal. O portal que te conduz de volta para casa. Quando você começa a enxergar o desejo dessa forma, você para de se culpar por sentir demais e passa a se admirar pela profundidade que tem. Você para de se diminuir por se conectar intensamente e passa a reconhecer isso como poder. O desejo deixa de ser ameaça e se torna bússola.
Ele te mostra com quem sua alma se expande, com quem seu corpo relaxa, com quem sua energia flui. Ele te mostra onde existe verdade e onde você estava insistindo em ilusões. E quando essa consciência chega, algo se transforma silenciosamente. Você não precisa mais correr atrás. Você não precisa provar nada. Você não precisa mendigar presença, porque a mulher que se encontra não aceita migalhas. Ela não implora por atenção. Ela não força portas fechadas. Ela entende que o amor certo encontra caminhos, que o vínculo verdadeiro se sente no corpo e que o desejo consciente não prende. Ele guia. Talvez nesse exato momento exista alguém que seu corpo lembrou enquanto você me ouvia. Talvez exista um nome que voltou, um olhar que reapareceu na sua memória, uma sensação que reacendeu. Mas agora, você consegue ver essa pessoa com outros olhos. Não como alguém que define seu valor, não como alguém que precisa te escolher, mas como um símbolo, um despertar, um convite para você voltar para si. E quando você volta, tudo muda. Seus padrões mudam, suas escolhas mudam, sua energia muda, sua vida muda. Porque no fundo, o amor que cura não começa quando alguém te toca. Começa quando você toca a parte de si mesma que estava esquecida. Se de alguma forma esse texto te fez lembrar de quem você era, ou de quem você está se tornando, escreve nos comentários: "Eu retorno a mim". Essa frase sela a consciência do caminho e te prepara para tudo o que ainda está por vir. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa mensagem encontrou espaço dentro de você. E se isso aconteceu, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Se inscreve no canal agora, não só para não perder os próximos vídeos, mas porque, quando você se inscreve depois de sentir algo, você marca um compromisso consigo mesma. O compromisso de se ouvir mais, de se entender mais, de se escolher mais. E deixa o seu like também. Não é apenas um gesto. É a forma de dizer ao YouTube que conversas profundas como essa importam, que mais mulheres precisam receber esse tipo de consciência, essa psicologia emocional, essa linguagem do corpo que transforma. Agora, me conta aqui nos comentários. Comente "Eu recebo" se essa mensagem falou com você. Essa frase faz mais do que engajar. Ela afirma para você mesma que está aberta para integrar tudo o que sentiu, tudo o que despertou e tudo o que o seu corpo revelou ao longo dessa jornada. E antes de ir, tem algo muito importante. O próximo vídeo te espera na tela agora. É a continuação natural dessa conversa e ele aprofunda ainda mais essa conexão entre desejo, inconsciente e consciência emocional. Clica nele e segue esse caminho, porque o que você vai descobrir ali pode ser exatamente o que estava faltando para completar essa virada interna que começou hoje.